Vocês, continuistas, possuem uma obediência cega ao Papa. Nós, tradicionalistas, só obedecemos o Papa quando ele está de acordo com a tradição. Você já ouviu isso? Pois bem, hoje é dia de desmascarar esse argumento tradicionalista. Venha comigo. E hoje, quem nos ensinará a verdadeira obediência ao Papa é ninguém mais, ninguém menos que São Pio X. No seu discurso ao sacerdote da União Apostólica pela ocasião do 50º aniversário da fundação. Esse discurso é de 1911. E olha só o que o Papa São Pio X vai falar para os sacerdotes que estavam presentes nessa ocasião. Acompanhe comigo. Parece incrível e é doloroso de fazer que haja sacerdotes a quem devo fazer esta recomendação. Mas infelizmente estamos em nossos dias nesta condição dura e infeliz de ter que dizer aos sacerdotes: amem o Papa. E como devemos amar o Papa? Non verbo neque lingua, sed opere et veritate. Quando você ama uma pessoa, você tenta se conformar com seus pensamentos em tudo. Realizar seus desejos, interpretar seus desejos. E se nosso Senhor Jesus Cristo disse de si mesmo: si quis dilicit me, sermonem meum servabit. Então, para mostrar nosso amor ao Papa, é necessário obedecê-lo. Portanto, quando se ama o Papa, não há discussão sobre o que ele dispõe ou exige, ou até onde deve ir a obediência, e em que coisas se deve obedecer. Quando se ama o Papa, não se diz que ele não tenha falado com clareza o suficiente, como se fosse obrigado a repetir no ouvido de cada um que será claramente expresso tantas vezes. Não só oralmente, mas em cartas e outros documentos públicos. Suas ordens não são questionadas, aduzindo o pretexto fácil de quem não quer obedecer, de que não é o Papa quem manda, mas os que o rodeiam. O campo em que ele pode e deve exercer sua autoridade não é limitado. A autoridade do Papa não é colocada antes da de outras pessoas, por mais instruídas que sejam, que discordam do Papa, que se são instruídas, não são santas. Porque aquele que é santo não pode discordar do Papa. Esta é a efusão de um coração triste, que faço com profunda amargura, não por vós, caríssimos irmãos, mas convosco, para deplorar a conduta de tantos sacerdotes, que não só se permitem discutir e prescrutar os desejos do Papa, mas não se envergonham de chegar à desobediência atrevida, descarada, com tanto escândalo do bem e com tanta ruína das almas. Parece que São Pio X foi um profeta. Parece que ele estava vivendo nos nossos dias, onde alguns sacerdotes usam dessas mesmas palavras e desses mesmos argumentos para desobedecer o Papa, dizendo que ele não é claro o suficiente, que ele é ambíguo, dizendo que a autoridade dele não é ilimitada, dizendo que, na verdade, ele está reproduzindo o discurso de hereges e que ele não fala por sua própria opinião. Ou seja, pondo obstáculos e mais obstáculos para a obediência. E São Pio X deixa claro: não se deve limitar a obediência. A obediência ao Papa é ilimitada, é sempre. Não se deve perguntar até onde deve ir a obediência ao Papa. Não se deve pôr limites a ela. E aqui fica bem claro que já na época de São Pio X, esse espírito cismático, esse espírito rebelde, já estava presente. Isso não é uma novidade, meus queridos. Essa revolta, inclusive no clero, não é uma novidade. Padres se revoltando, dizendo que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, que o Papa está ensinando erro, que o Papa não deve ser ouvido, que nós devemos resistir ao Papa por amor à tradição. Isso não é uma novidade. Isso é uma técnica, uma estratégia e uma tentação diabólica que existe desde que a Igreja nasceu. Começando com São Pedro e até os nossos dias. Os hereges sempre possuem o mesmo pensamento e os mesmos argumentos, as mesmas desculpas para dizer que eles estão certos e a Igreja está errada. Esses que hoje dizem seguir São Pio X, que falam de São Pio X com todo afinco, com toda firmeza, elogiando e louvando esse tão grande Papa. Mas se vivessem na época de São Pio X, essas palavras seriam dirigidas a eles, e eles mesmos seriam repreendidos por essa desobediência grotesca, disfarçada de caridade. O que São Pio X disse nessa carta, diria na cara de muitos sacerdotes hoje em dia, que usam o nome dele para criar rebelião. E o apelo final desse vídeo é: ouçamos São Pio X, ouçamos o que a Igreja sempre ensinou, principalmente sobre a docilidade,
o respeito, a obediência, a reverência que nós devemos ter para com todo o magistério da Igreja, para com todos os sumos pontífices, sempre, em todo lugar, em todo tempo, porque a Igreja nunca, jamais irá sucumbir às portas do inferno.